Sabe aquela história de uma mesma semente que, plantada em solos diferentes, dá origem a plantas completamente distintas? Pois é, algo muito parecido aconteceu com uma ideia dentro da psicologia. Vamos mergulhar nessa história para entender como um mesmo conceito acabou gerando duas abordagens bem diferentes. Tudo começa com uma pergunta fundamental. Será que o papel da psicologia é olhar só para o que acontece dentro da cabeça de cada um? Ou será que ela poderia ser uma ferramenta não só de cura pessoal, mas também de transformação da sociedade como um todo? Essa pergunta nos leva direto para os anos 60. Foi nessa época que a psicologia comunitária nasceu, quase ao mesmo tempo, em dois lugares do mundo. Só que olha só que curioso, na América do Norte, ela tinha um foco bem específico: prevenir problemas e ajudar as pessoas a se adaptarem. Já aqui, na América Latina, o objetivo era outro: era questionar o sistema, era lutar por transformação social. Dois caminhos que se separaram radicalmente. Então vamos entender melhor essa história. Como é que a mesma semente, a mesma ideia, criou raízes tão diferentes nesses dois solos? Ok, primeiro o lado norte-americano. Lá, o termo psicologia comunitária surge por volta de 1965, muito ligado ao movimento de saúde mental. A grande meta era a prevenção, ou seja, agir antes que os transtornos mentais aparecessem. Agora, vamos olhar para o nosso quintal. Aqui na América Latina, essa psicologia aparece um pouco depois, já nos anos 70. E a origem não foi um congresso acadêmico. Foi uma resposta direta, urgente, às graves crises sociais e políticas que a gente estava vivendo. Não era só sobre saúde mental, era sobre justiça social, era sobre libertação. E para entender de verdade essa psicologia tão radical que nasceu aqui, a gente precisa olhar de perto para o contexto. Ela não surgiu do nada, ela foi literalmente forjada na crise. E que crise era essa? Bom, o cenário das décadas de 60 e 70 na América Latina era sômbrio. A gente está falando da ascensão de ditaduras militares por todo o continente: Brasil em 64, Chile e Uruguai em 73, Argentina em 76. Era um contexto de muita opressão, perseguição e injustiça social generalizada. E foi nesse ambiente que psicólogos como o jesuíta Ignacio Martín Baró, lá de El Salvador, começaram a perceber que a psicologia que eles aprenderam nos livros, a tradicional, simplesmente não dava conta daquela realidade. Ela não tinha respostas para o sofrimento da população. A conclusão foi inevitável. A psicologia precisava mudar. Precisava sair dos consultórios, das clínicas de elite e ir para a rua, se envolver de verdade com as lutas e com os problemas das pessoas comuns. Ou seja, essa nova abordagem não nasceu numa sala de aula. Ela nasceu da necessidade, da urgência da vida real. Certo. Então, como era, na prática, essa nova forma de fazer psicologia? O que significava usar a psicologia como uma ferramenta de libertação? Nasceu, então, a psicologia social comunitária. O nome já diz muito, né? O foco era totalmente diferente da sua prima norte-americana. O objetivo final não era adaptar ninguém, mas sim promover a transformação social e dar poder para que as próprias comunidades pudessem identificar e resolver seus problemas. A pesquisadora Maritza Monteiro, uma grande referência na área, resumiu bem as características centrais. O ponto principal, como a gente vê, é a busca pela transformação social. E, para isso, os moradores da comunidade não são vistos como pacientes ou objetos de estudo, mas como parceiros ativos, como protagonistas da sua própria história. O DNA dessa nova psicologia era uma mistura bem potente. Tinha, primeiro, essa ideia da deselitização, de tirar a psicologia do pedestal e levá-la para onde o povo está. Segundo, uma forte inspiração na teologia da libertação, aquele movimento que unia fé e luta por justiça. E, por fim, a base teórica vinha do pensamento crítico, de gente como Marx e, claro, o nosso Paulo Freire, com a ideia de que a educação e a conscientização são ferramentas poderosas para mudar o mundo. Ok. Essa psicologia nasceu num contexto de ditaduras e de luta por libertação. Mas o que acontece com ela quando o mundo muda de novo? Quais são os desafios de hoje? A grande virada aconteceu no final do século XX, com a passagem de um modelo de estado de bem-estar social que via os problemas sociais como uma responsabilidade de todos para a era neoliberal. E nela, a lógica se inverte. Os problemas sociais passam a ser vistos como uma questão individual, a ser resolvida pelo esforço de cada um ou pela caridade. E isso, claro, representa um desafio gigantesco, porque a ofensiva neoliberal basicamente diz que se alguém é pobre, a culpa é da pessoa, não da estrutura da sociedade. Então, como uma psicologia que acredita na força do coletivo pode atuar num mundo que prega o cada um por si?
Por isso, os desafios de hoje são outros, mas igualmente complexos. O foco agora é em reconstruir o que foi fragmentado. É sobre recuperar os laços comunitários, resgatar a capacidade de sonhar e construir projetos coletivos e também lutar para que a voz das comunidades seja ouvida dentro das políticas públicas. A luta pela transformação social continua, só que em um novo campo de batalha. E toda essa história nos deixa com uma reflexão final que talvez seja mais atual do que nunca. Em um mundo onde a desigualdade só aumenta, qual é, afinal, o verdadeiro papel da psicologia? Uma pergunta que continua aberta.